Oi, gente. Agora é a segunda parte dessa videoaula sobre mudanças climáticas, né? E na segunda parte, a gente vai abordar todos esses estudos sobre o clima, né? Que a humanidade vem fazendo aí, os cientistas principalmente, vêm fazendo para poder falar sobre mudanças climáticas, tá? Então, na primeira parte como se sabe sobre o clima de tempos remotos, tá? Depois, como se sabe sobre a composição da atmosfera de tempos remotos? Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho da evolução desses modelos que fazem as predições de clima, ou seja, as projeções do clima daqui para o futuro, tá? E vou mostrar para vocês algumas predições climáticas que já vêm sendo feitas, tá bom? Então, como é que se sabe sobre o clima de tempos remotos, né? Existem várias formas de saber sobre esse clima dos tempos remotos, tá? Mas as principais aqui, ó, são camadas de gelo, né, que foram sendo depositadas nos polos em tempos muito remotos, né? Na verdade, essas camadas de gelo, elas são fósseis de gelo, né, que estão lá há muitos e muitos séculos, né? Assim como também, né, as rochas sedimentares que estão no fundo do mar, né? As rochas mais antigas estão embaixo, são camadas sucessivas de rochas, e as camadas mais novas estão em cima, né? Os anéis de árvores, né? Que são anéis que são. Cada anel equivale a um ano dessa árvore, né? Então é possível também, pegando fósseis de árvores, né, identificar é, dados sobre tempos muito antigos, né? Assim como também as barreiras de corais, tá? Também tem essas camadas sucessivas, né? Que vão, conforme se faz a análise do material delas, é possível descobrir dados, né, até sobre temperatura daquelas, daquelas épocas. Esses dados, eles são chamados de proxy data, né, que são dados de testemunho, né. Então, como que se faz? Na verdade, os cientistas vão analisar a composição de cada camada desse material, né? E no gelo, por exemplo, tem uma diferença entre os átomos de oxigênio, né? Eles têm dois isótopos, né? Um isótopo que é mais pesado e um isótopo que é mais leve, né? E nos períodos que o clima era mais quente, né? Tem mais isótopos mais pesados, porque o calor consegue fazer esse tipo de átomo se mexer, né? Subir para a atmosfera e depois descer em forma de chuva, né? E formando esse gelo, né? E nos períodos mais frios tem o isótopo mais leve e em maior quantidade. Então, é por isso que se consegue identificar a diferença de temperatura de um clima, na verdade, né, de tempos em que nem a humanidade existia, talvez, tá? Também é possível identificar, né, a data, né, de a idade, né, de que esses dados de testemunho têm, devido ao carbono 14, que é uma técnica de datação, né, de fósseis mesmo, tá? E como é que se sabe sobre a composição da atmosfera, né? Se o ar é um negócio que é tão volúvel, né? Volátil também, e tão muda o tempo todo, né? Também por causa desses fósseis, né? Por quê? Porque quando cai a chuva, né? E quando aquele gelo se forma nos polos, ele aprisiona pequeniníssimas bolhas com o ar daquele período remoto, né? Então, quando vai se fazer a análise dessa composição da atmosfera em períodos remotos, os cientistas pegam amostras desse gelo fóssil, né? E lá eles vão analisar a composição daquelas pequenas bolhas de ar que tem lá dentro, né? E também
não só as partículas dos gases, como de poeira também, porque a poeira também compõe a atmosfera, tá? Então, o ar, né, contido nesse gelo fóssil, ele fornece dados de como que foi a atmosfera em tempos muito distantes, tá? Agora a parte 3 dessa aula, né, para mostrar para vocês, assim, como esses modelos climáticos, né, que fazem as previsões para o futuro, eles estão sendo aperfeiçoados, né? Então, ó, lá na década de 70, né, os modelos climáticos, eles usavam a composição da atmosfera, a superfície terrestre e o aspecto relacionado ao clima dos oceanos, de evaporação, né, e dos ciclos e tal, e absorção de carbono também, né? Com o passar do tempo aqui, né, ó, aqui vai ser 80, né, e os modelos que foram sendo sucessivamente aperfeiçoados, né, tanto eles conseguem mais dados, né? Ó, esse cilindrozinho aqui vai aumentando, mais dados sobre a atmosfera, sobre a superfície terrestre ou sobre a dinâmica dos oceanos, né? Que isso aqui vai aumentando, quanto eles conseguem começar a inserir também progressivamente, né? Cada vez mais outros dados de aerosóis, né? Aerosóis são é a poeira que compõe a atmosfera, tá? São partículas, né? O ciclo do carbono também, que é super determinante aí para todos esses modelos, né, de predição de clima futuro, né? Então também o ciclo do carbono começou em um modelo e já começou a ser aprimorado, né? A dinâmica da vegetação, né? A composição química da atmosfera, que influencia completamente no clima, e a parte das geleiras, né? Então, aqui a gente tem uma imagem bem ilustrativa, né, dessa definição que esses modelos climáticos preditivos vêm conseguindo ao longo do tempo. Isso aqui era um modelo antigo com uma definição mais baixa, e esse já é um modelo muito mais atual, né, que tem uma quantidade de dados muito maior e que consegue ser muito mais assertivo nas previsões que faz de climas futuros, tá? Porque tem uma compilação muito grande já tanto desses dados fósseis, né, que consideram para compor esse tipo de modelo, para entender essas dinâmicas do planeta, né, e da atmosfera, dos gases e tudo, né, quanto já tem possibilidade de incluir esses dados que são atuais, né, e que são agora possíveis de serem anexados também a esses modelos, tá? E aí, considerando já esses simuladores, né, então pode-se fazer algumas predições climáticas, né? E esse aqui é um estudo que mostra alguns cenários aqui para gente. Então, a gente estaria mais ou menos aqui, né, ó, nesse período, né? Aqui é a escala de anos, né? 1950, 2000, 2050, 2100, né? E esses RCP são cenários de acordo com as emissões de gases na atmosfera, tá? Então, se a gente tiver aqui, ó, esse cenário RCP 2.6, ele é essa faixa azul aqui, né? Que é considerando se a gente parasse, se a humanidade parasse de emitir CO2 para a atmosfera, né? Se os níveis de CO2, né, que é o que está marcando aqui, ó, emissões anuais de CO2, né? Se os níveis de CO2 fossem decrescendo gradativamente, esse é o cenário RCP 2.6, tá? E o pior cenário possível é se a gente continuar no mesmo ritmo de emissões daqui para frente, né? Olha, que é o cenário RCP 8.5, tá? Então, aí tem cenários intermediários, né, que podem estar considerando assim que as emissões baixam, mas nem tanto, tal. Mas vamos pensar aqui nesses dois extremos, tá? No mesmo estudo, né, eles fazem uma estimativa considerando todos esses cenários possíveis do aquecimento que vai ser acrescido aí na Terra, tá? A mudança de temperatura que a gente vai ter para o futuro, né? Considerando o clima lá de 1861 a 1880, tá?
Então, se a gente ficar nessa faixa clara aqui, né, que é o cenário mais ameno, né, a gente vai ter aí, ó, uma diferença de temperatura de um pouco de 1,5 grau a 2 graus Celsius a mais do que a gente tinha nesse período aqui do século XIX, tá? Então, pensando naquela história da média, das médias de temperaturas anuais, não, diárias, mensais e anuais de toda a superfície do planeta, né? Que precisa ter muita temperatura quente para que essa média se desloque, porque é uma infinidade muito grande de dados, né? Se a gente for pensar nisso, assim, uma elevação de temperatura de 1,5 graus a 2 já é uma elevação muito alta, tá? Então pode ser que a gente tenha invernos muito mais quentes, né? E isso vai ocasionar derretimento de geleiras, etc. Vai mudar completamente a dinâmica, né? O equilíbrio da vida na Terra, né? Quanto a gente pode ter verões também muito mais quentes, né? Isso considerando o cenário mais ameno, tá? Se a gente for considerar esse cenário que as emissões continuam como estão hoje, né? Que é o RCP 8,5, que é dessa corzinha vermelha, laranjinha, aqui, ó. Tá por aqui mais ou menos, né? É, não, o RCP nem está considerado aqui nesse esse cenário trágico aqui, essa parte cinza, né? Toda essa mancha cinza aqui, ó. Se a gente for considerar essa parte aqui, né? A gente vai ter uma elevação aí acima de 4 graus Celsius na temperatura da Terra, né? E o que é uma situação assim muito radical, muito mesmo, né? Porque, segundo os estudiosos de clima afirmam, né, quando a Terra teve de temperatura média de 4 a 6 graus a menos do que a gente tem hoje, né, isso deu origem ao período de glaciação terrestre, que foi um período em que o hemisfério norte se congelou, assim, mais da metade do hemisfério norte se congelou, só para a gente ter uma dimensão, né, do que essa 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 quantidade, né, de graus de alteração, ela pode ocasionar, né? Então, de 4 a 6 graus a menos do que a gente tem hoje, levou ao congelamento do hemisfério norte, né? Se a gente elevar essa temperatura aí acima de 4 graus, então a gente nem sabe o que pode acontecer, mas certamente a vida que vai ter na Terra não vai ser a mesma que tem hoje, né? E aqui a gente tem um cenário, né? Aqui é tanto de médias de temperaturas globais, né? Para um cenário que considera até de 2081 a 2100, né? Esse aqui é no melhor cenário e esse aqui é no pior cenário, né? E aqui a gente tem a escala, né? Então a gente fica aqui, ó, nesse melhor cenário, ó, de meio grau de elevação de temperatura até próximo de 2, 3, né? Aqui. No pior cenário, né, lá para 2100, né, tem, tem desde, né, aqui, ó, de 2 graus, mas tem lugares aqui que estão próximos de 9, 10 graus de elevação de temperatura, que são os polos, né? Um cenário desse é catastrófico para a vida na Terra, né? E esse aqui é o cenário da precipitação, né? Então, o quanto que vai aumentar, né, em termos de precipitação na superfície terrestre, né? Assim, nesse cenário mais ameno, a gente vai ter um aumento até 10% ou até 20%, né? E no cenário mais radical, né, que é se a humanidade não fizer nada, né, nós vamos ter aumentos de precipitação de até 40, 50% em determinados locais, né? O que quer dizer que as nossas cidades estão correndo sérios riscos, né, e a vida humana também, né, porque as cidades não são absolutamente preparadas para enfrentar uma mudança de clima tão radical quanto essa, é, com uma média de precipitação muito maior, né? Se hoje a gente já tem inundações, deslizamentos, furacões, né, que arrancam telhados e tudo, os ventos são muito mais fortes, né? O que dirá num cenário radical como esse, né?
E assim a gente finaliza essa segunda parte, vamos para a terceira ainda, tá, turma?